Nós estamos falando aí dos provimentos de cargo público. Esse tópico, gente, ele cai demais em prova, tá? Essa é a nossa última aula sobre provimento, a parte 4 aí, onde a gente vai finalizar, tá bom? Os tópicos aí, tá bom? Então vamos lá, olha. Nós temos aí, aqui são as formas de provimento do cargo público, eu já expliquei isso para você na primeira aula. A gente já trabalhou nomeação, promoção, transferência, readaptação, né? Agora a gente vai trabalhar o aproveitamento e a reversão, tá bom? Ok? Aproveitamento e reversão. Ok, gente? Vamos lá, vamos ver então o que é o aproveitamento e o que é a reversão. As outras formas de provimento, se você ainda não estudou, assista as nossas aulas anteriores que a gente veio abordando aí, ok? Vamos lá, aproveitamento, né? O que seria o aproveitamento? Está lá no artigo 102, né, do nosso estatuto. Diz assim: aproveitamento é o retorno ao serviço público do funcionário em disponibilidade. A gente sabe que existem alguns casos aí na administração onde um funcionário ele pode ser colocado em disponibilidade com proventos proporcionais, ou seja, ele vai ficar em casa, tá? Recebendo não integralmente, mas proporcionalmente ao tempo que ele tiver de serviço. Normalmente, gente, é muito pouquinho, né? A não ser que a pessoa seja um dinossauro que já esteja aí 30 anos na administração, tá? Mas se não tiver esse tempo todo, é proporcional ao tempo que ela tiver, esse valor pode ser bem pequenininho, tá? Então a pessoa vai ficar em casa recebendo essa disponibilidade, aguardando que a prefeitura ela venha disponibilizar um novo cargo, né, para que ela ocupe. Se o cargo dela for extinto, se a prefeitura não tem uma outra colocação para ela dentro dos quadros, né, da administração municipal, tá? E aí, gente, vamos lá. Cabimento do provimento. Vou botar aqui meu óculos porque eu sou meio cega, gente. Sem óculos eu tenho dificuldade de ler. Vamos lá. Cabimento do provimento por aproveitamento vai falar no artigo 103, vai falar o seguinte: será obrigatório o aproveitamento do funcionário em disponibilidade em cargo de natureza e vencimento ou remuneração compatível com o anteriormente ocupado. Então, se o cara, antes do aproveitamento, tá? Ele estava lá num cargo administrativo, né? E estava ganhando aí em torno de R$ 2.000, R$ 2.500, né? Se, para que ele seja aproveitado, é necessário que esse novo cargo que vai ser oferecido a ele também tenha uma natureza administrativa e tenha um salário que seja compatível, que seja próximo disso daí. Ele não pode ser aproveitado nem para ganhar mais, nem menos. Ele tem que ganhar mais ou menos o que ele já ganhava, tá bom? Vamos lá. Obrigatoriedade da existência da vaga, tá? O aproveitamento só poderá ser realizado no caso de ocorrência de vaga no quadro de funcionários públicos do município. O quadro é onde está lá, né, todos os cargos que existem, os que estão ocupados, os que não estão. O município só pode reaproveitar se tiver vaga. Ele não pode criar um cargo para aproveitar ninguém, tá bom? Desempate, vamos lá. Havendo mais de um concorrente à mesma vaga, né, para aproveitamento, temos aí 2 funcionários em disponibilidade, né, e surgiu uma vaga, e aí os 2 têm condições de ocupar essa vaga. Como a prefeitura vai fazer a escolha de quem ocupa essa vaga? Primeiro, maior tempo em disponibilidade, isso aqui é o primeiro critério, tá? Segundo, se continuar empatado, os 2 estão em disponibilidade pelo mesmo período, maior tempo de serviço no município. Esse aqui é o segundo critério, tá bom? Então, eu tenho aqui o João e a Maria. Vou botar a Maria aqui, cabeluda, né? Maria, tá? João e Maria estão em disponibilidade, ok? Surgiu uma vaga. Uma vaga para 2 pessoas. Quem vai entrar? Primeiro, quem tiver mais tempo em disponibilidade. Ok? Quem tiver... Eita, aqui eu embolo tudo, né? Quem tiver mais tempo em disponibilidade, ok? Vamos supor que a Maria esteja há 1 ano em disponibilidade e o João esteja há 2 anos. O João é que vai ocupar a vaga.
Mas vamos supor que não, tá? O João também está em disponibilidade há apenas 1 ano. O João está com o mesmo tempo de disponibilidade que a Maria, tá? Então, nesse caso, né, vai se adotar o segundo critério, que é mais tempo, tá? Mais tempo, deixa eu subir aqui, de serviço municipal, tá? Mais tempo de serviço público municipal. Então, quem tiver mais tempo de município entra. A Maria, vamos supor, ela tem 3 anos de município e o João tem 10 anos. Então, aí sim, o João entraria e a Maria teria que aguardar, tá bom? Entendeu? Primeiro critério, mais tempo em disponibilidade. Segundo critério, mais tempo no serviço municipal. Ineficácia do ato. Vamos lá. Será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade do funcionário se este cientificado, né, que aqui é informado, ok? Informado. A gente bota essas palavras difíceis para confundir o candidato, tá? Informado. Expressamente do ato de aproveitamento, então ele recebeu um telegrama, uma ligação, né, um e-mail, né? Saiu lá o nome dele no Diário Oficial, tá? De que ele está sendo convocado porque ele vai ser aproveitado no outro cargo. Se ele não tomar posse em 30 dias, ele não se reapresentar em 30 dias para a administração, salvo em caso de doença comprovada em inspeção médica. Então, o João foi convocado, passou 30 dias, o João não apareceu. O que acontece? O aproveitamento dele é tornado sem efeito, perde eficácia, não será mais aproveitado, e a disponibilidade dele, que é aquele, né, aquele dinheirinho que ele recebia estando em casa para aguardar, né, que um cargo fosse disponibilizado, aquele valor de disponibilidade é cassado, ele para ali de receber, tá bom? A não ser, é claro, que o João esteja doente, o João esteja numa situação de saúde delicada e por esse motivo ele não tem a condição de trabalhar naquele momento. Mas aí tem que ser comprovada por uma inspeção médica, ok? A decretação de aposentadoria. Provada em inspeção médica a incapacidade definitiva, será decretada a aposentadoria, tá? Então, o cara não se apresentou, foi lá, passou por uma inspeção médica, ele está, né, com a saúde muito debilitada, com muitos problemas, ele não tem mais condição de trabalhar, né, nem de ser aproveitado. Nesse caso, ele é aposentado, ok? Vamos lá, reversão. O que é a reversão? Está lá no artigo 108. Reversão é o reingresso no serviço público do funcionário aposentado por invalidez quando insubsistente os motivos da aposentadoria. Vamos supor que um determinado funcionário estava sofrendo aí de uma doença e essa doença estava impedindo que ele trabalhasse, ele ficou de licença médica, enfim, uma série de situações, até que chegou um ponto, né, que a junta médica lá municipal concluiu que não tinha mais como mantê-lo licenciado, que era mais viável então aposentá-lo, porque ele provavelmente não teria mais condição de reintegrar, né, de voltar ativa na administração, ele é aposentado. Ele também não pode ser readaptado em cargo nenhum. Só que, mesmo quando você é aposentado por invalidez, gente, dentro de um município, de vez em quando você é chamado para uma inspeção, tá? Durante um bom tempo, você é chamado para passar por uma nova inspeção para ver se você continua com aquela doença, se você realmente continua impossibilitado de trabalhar, ok? Se numa dessas inspeções, né, se verificar que aquela pessoa está curada daquela doença, superou aquele problema, que ela já tem condições, né, de voltar a trabalhar, nesse caso, a aposentadoria dele é revertida, tá? É revertida. Ele volta a trabalhar, tá? Então, ele é revertida a aposentadoria, ok? Por invalidez. Vamos lá. Modo de reversão. A reversão faciar, que está falando ex officio, é o quê? É pela vontade
da administração, tá? Então, a junta médica avaliou lá o João estava aposentado, e aí a junta médica avaliou e disse, o João melhorou, né? Já não tem mais aquele impedimento todo, ele já tem condição de trabalhar. Então, nesse caso, a junta médica vai e reverte aí essa aposentadoria, tá? E aí o João vai ter que trabalhar. Mas também, gente, ou a pedido, tá? Então, o próprio João, ele tá lá aposentado, de repente, ele sente que já consegue, né, retornar ao trabalho, que não tem mais um impedimento, ele pode chegar diante da administração e pedir. Aí você pergunta assim, professora, será que o cara vai querer voltar, né? Será que ele vai querer voltar para ativa? Pô, o cara tá aposentado. Gente, é uma ilusão pensar que o sonho de um servidor é aposentar, tá? Em muitas funções dentro do serviço público, funções menores, é claro, a maioria, inclusive, são as menores, você ganha muito pouco aposentado, né? O servidor, em grande parte aí dos municípios, eu não sei como é que está a situação em Itaboraí, né? Mas em grande parte dos municípios, às vezes o servidor ele aposenta com 80%, né, dos ganhos dele. Eu mesmo aqui no Rio, eu tenho várias amigas, né? Conheço um grupo assim que cabe em 2 mãos aí a contagem, talvez até passe, de pessoas que poderiam já ter se aposentado e não se aposentaram. Algumas, né, porque gostam muito do que fazem, e outras por questões financeiras mesmo, porque tem uma série de gratificações, tem uma série de benefícios que você não tem depois de aposentado, e as pessoas necessitam, né, desses auxílios para viver, então preferem continuar trabalhando do que deixar de trabalhar e ver a sua renda aí despencar, tá? Então, é perfeitamente possível que um servidor aposentado, talvez ele não esteja satisfeito com a sua aposentadoria, ele sinta que ele tenha condições de voltar a trabalhar, né? Ele já não tem mais aquela dificuldade, ele pode pedir sim, tá? De preferência no mesmo cargo ou naquele que se tenha transformado, porque o cargo pode ter mudado de nome, enfim, pode ter sofrido alteração, tá? Ou em cargo de vencimento ou remuneração e atribuições equivalente, tá? Então, aquele cargo talvez não exista mais, ou ele não tenha vaga naquele cargo, mas existe um cargo equivalente que ele possa exercer. Ele pode ser, né, colocado, né, nesse novo cargo, tá bom? No caso, atribuições ao cargo anteriormente ocupado. Sempre observado o interesse e a conveniência da administração. Então, a pessoa pediu para voltar, mas se a administração não tem vaga, não tem porquê readmiti-la, tá bom? Requisito, vamos lá. Para que a reversão possa efetivar-se, gente, é necessário que o funcionário não conte com mais de 35 anos de tempo de serviço e inatividade contados em conjunto. O que isso quer dizer? O cara trabalhou 20 anos, depois ele foi aposentado por invalidez, ele está aposentado por invalidez, há 16 anos. Se você juntar essas duas coisas, né? Aposentadoria e serviço. Ele vai ter aí 36 anos, né? De tempo, né? De serviço e inatividade somados. Então, nesse caso, não pode, tá? Tem que estar aí menos de 35 anos quando você soma o tempo de serviço com o tempo em que ele está aposentado, ok? Seja julgado apto em inspeção médica de saúde. Então, se ele for chamado pela administração para voltar à ativa, ou se ele desejar sim, ele vai passar por uma inspeção médica para saber se ele tem ou não aptidão para voltar a trabalhar, ok? Tenha o seu reingresso na atividade considerado como de interesse do serviço público, a juízo da administração. Então, o João tinha aposentado, mas aí por invalidez, mas aí depois ele acabou superando aquilo, e o João gosta muito de trabalhar, também quer ganhar um pouquinho mais, ele sabe que se ele estiver nativo ele vai receber bem mais do que inativo, né? Então o João vai lá e pede para a administração para que ele possa retornar ao serviço, que ele possa ser desaposentado, né? Para que a aposentadoria dele seja revertida. Se a administração não tiver interesse, gente, ele pode pedir, ele pode estar até em condição, mas não vai rolar, tá bom? Ok, tranquilo, né, gente? A reversão é bem tranquilo. O que as bancas fazem é tentar te confundir, gente. Tenta te confundir entre reversão, tá? Com reintegração.
Eles tentam te confundir o tempo todo isso aqui, tá? Porque a reintegração é o funcionário que foi desvinculado do serviço público por um processo administrativo, disciplinar ou por um processo judicial. Ele foi demitido, depois essa demissão dele, né, essa condenação, enfim, esse processo jurídico, ela prova a sua inocência, enfim, ele consegue, né, se desvincular das acusações. Então ele é reintegrado, ele é recolocado na administração, tá? A reversão não, o cara estava aposentado por invalidez, não é qualquer aposentadoria, e ele, por vontade própria ou por um desejo da administração, ele retorna ao serviço, já que as razões que levaram ele a se aposentar já não existem mais, tá? Enfim, aquela moléstia, aquela doença, aquela deficiência, aquela dificuldade que ele tinha, que levou ele à aposentadoria, aquilo por algum motivo já foi, né, superado, tá bom? Então, a banca gosta muito de confundir as duas. Ah, mas tem readaptação, que tem uma palavra parecida, só que readaptar, tá? Eu acho mais difícil você confundir, porque readaptar você já pensa em fisioterapia, você já pensa, né, em um processo de recolocação, que a readaptação seria o funcionário que exercia um cargo, ele fica impedido de exercer aquele cargo por algum problema de saúde que ele venha a ter desenvolvido, e aí ele é colocado numa outra função que seja compatível à sua atual situação física. A readaptação também pode ser usada pela banca. Então, muita atenção com esses três: reversão, reintegração e readaptação. O que é cada uma, tá bom? Para você não errar de jeito nenhum a questão na sua prova, ok?